Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade à Escola Bíblica Dominical com a Revista dos Jovens, o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Na revista de hoje, nós vamos ler a lição número 8, de 25 de fevereiro de 2024. O título é A Sã Doutrina. Texto principal, o resumo da lição, leitura semanal e as perguntas e respostas estão na descrição do vídeo e mais algum outro comentário. O título é A Sã Doutrina. Texto principal. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, capítulo 20, Judas, versículos 20 e 21. Judas tem apenas um capítulo. Resumo da lição. A sã doutrina vem de Deus e deve nortear a vida do crente. Leitura semanal. Na segunda, a palavra de Deus é reta e fiel. Na terça, a sã doutrina é para os fiéis. Na quarta, Deus é a fonte da sã doutrina. Na quinta, o Espírito Santo conduz a doutrina verdadeira. Na sexta, vivendo segundo a sã doutrina. E no sábado, viver a sã doutrina é honrar a Deus. As referências estão na descrição do vídeo. Texto bíblico, Tito capítulo 2, versículos 1 a 10. O texto bíblico diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que, em tudo, sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Introdução. Nesta lição veremos que doutrina é um termo amplo e precisa ser compreendido dentro de um aspecto específico. E aqui a análise será em torno do que a Bíblia chama de sã doutrina. Vamos discorrer sobre o que se quer dizer com doutrina e sã doutrina, além de enfatizar que a verdadeira doutrina é aquela que procede de Deus, e esta deve ser o padrão de vida de todo cristão. Item 1. O que é doutrina? 1.1. O significado de doutrina. Na primeira lição, estudamos a respeito do conceito de doutrina e nesta vamos ampliar a compreensão a este respeito. Em linhas gerais, doutrina é um termo que advém do latim, doctrina, e indica ensino, o que implica dizer que o ato de ensinar, em certa medida, se refere à tarefa de doutrinar, quer seja uma pessoa, quer seja um grupo de pessoas. Quanto ao termo sã doutrina, indica para uma doutrina saudável em conformidade com as Escrituras. Biblicamente, há 3 tipos de doutrinas: a doutrina de Deus, a doutrina de demônios e a doutrina de homens.
A doutrina de Deus é encontrada exclusivamente na Bíblia Sagrada e pode ser compreendida como a expressão da vontade de Deus ao seu povo por meio da sua palavra. Tito, capítulo 2, versículo 10. Quanto à doutrina de demônios, é preciso dizer que os demônios são mentirosos e enganadores, e eles atuam no sentido de confundir e desviar os crentes, levando-os a apostatarem da fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Finalmente, a Bíblia fala também da doutrina de homens, tão letal como a de demônios, pois serve como instrumento de disseminação de heresias e engano. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. Então aqui são as três doutrinas, a doutrina de Deus, a doutrina dos demônios e a doutrina dos anjos. E aquela ideia que a gente já explicou aqui, não confundir doutrina. Às vezes as pessoas falam assim, essa igreja não tem doutrina, mas está associando isso a usos e costumes. Nós vamos ver aqui na lição que a doutrina é a Bíblia, é a palavra de Deus. Agora, uso e costume é outra coisa. Pode ser uma doutrina institucional, ou seja, uma doutrina adotada por determinada igreja. Por exemplo, o uso do véu. Tem igreja que tem essa doutrina institucional. Aquela igreja adotou aquele procedimento. Mas as doutrinas que nós estamos estudando aqui é a doutrina de Deus, dos demônios e dos anjos. Não confundir doutrina com usos e costumes. São coisas diferentes. Número 2. Doutrina do Antigo Testamento. Tendo em vista que o conceito de doutrina diz respeito a ensino, qual seria a compreensão disso no Antigo Testamento? A expressão doutrina aparece em Deuteronômio capítulo 32, versículo 2, como algo que goteja da parte de Deus. Isso no sentido de que os ensinos divinos são recebidos do hebraico lekar, pelo seu povo, são recebidos pelo seu povo. Outra palavra que faz alusão à doutrina no Antigo Testamento é Torá, referindo-se em particular ao Pentateuco, isto é, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 livros da Bíblia, reconhecido como Torá, como a lei de Moisés. O significado de Torá é corpo de ensino, do qual advém a lei de Deus, indicando os padrões que o seu povo deve adotar para a sua vida, e por meio do qual vêm as instruções e as direções a serem seguidas. Além de apresentar a fonte divina da doutrina e de seu papel instrutivo, o Antigo Testamento apresenta também algumas características essenciais desse conjunto de ensino, tais como a doutrina é pura, a doutrina é boa, a doutrina é transformadora. A doutrina é pura, Jó capítulo 11, versículo 4. A doutrina é boa, Provérbios capítulo 4, versículo 2. E a doutrina é transformadora, Isaías capítulo 29, versículo 24. Sendo assim, a doutrina no texto veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, assume o papel de ser uma dádiva de Deus a seu povo. É por meio dela que ele nos guia por caminhos de pureza, de bondade e de transformação. O texto veterotestamentário é texto do Antigo Testamento. É fácil a gente associar, quer ver? Você fala assim, amanhã vai ser o jogo dos veteranos. Os veteranos são o quê? São os antigos, são os mais velhos. Então, veterano, mais velhos, veterotestamentário, do Antigo Testamento. Número 3, doutrina do Novo Testamento. A presença da doutrina do Novo Testamento é ainda mais forte, e assim como no Antigo Testamento, há 2 termos que são usados a seu respeito. A primeira expressão é didascalia, cujo significado é duplo, podendo indicar o ato de ensinar ou o conteúdo a ser ensinado. É o ato de ensinar ou o conteúdo a ser ensinado, como também a referência a quem se propõe a ensinar e aquilo que se deve ensinar.
Então é o ato de ser ensinado, o conteúdo a ser ensinado. Isso é didascalia, é do grego. A respeito dos que ensinam, Paulo advertiu sobre a necessidade de que haja dedicação nesse ofício, como demonstração da elevada importância da transmissão da sã doutrina. Romanos capítulo 12, versículo 7. Responsabilidade grande de quem ensina a palavra de Deus. O mesmo apóstolo aborda ainda sobre o conteúdo doutrinário a ser transmitido e ensinado à igreja. Eu me lembrei aqui daquela situação, se eu não me engano, em Oséias, quando fala que os sacerdotes estavam deixando de ensinar a palavra de Deus. E aí Deus falou: meu povo perece por falta de conhecimento. Os sacerdotes estavam se corrompendo, estavam deixando de ensinar a palavra de Deus, e o povo estava se corrompendo por falta do conhecimento da palavra de Deus. E aí aconteceu o que aconteceu, se envolveu com deuses estranhos, adorou a Baal, queimou incenso a Baal, e toda aquela história que nós conhecemos, né? Do período pré-exílio babilônico e pré-exílio assírio. O pré-exílio assírio foi do Reino do Norte, as 10 tribos do Reino do Norte. E o pré-exílio babilônico foi as 2 tribos do Reino do Sul, Judá e Benjamim. Continuando. A segunda palavra é didaquê, cujo significado é o mesmo da anterior, didascalia, com a diferença de que essa se aplica exclusivamente aos ensinos de Jesus. Então, na Bíblia, essa palavra didaquê se refere aos ensinos de Jesus. É de onde vem a palavra didática, né? Que a gente estuda na licenciatura, a disciplina didática. Ou então, quando fala que a pessoa tem uma boa didática, quer dizer, ela tem um bom modo de ensinar. É importante destacar que a Bíblia fala sobre a doutrina de Jesus. Afinal de contas, ele é o Verbo de Deus. Jesus foi mestre por excelência e ensinou como nenhum outro. E o conteúdo do que ensinou causou admiração e atraiu multidões. Marcos capítulo 1, versículo 27. 2. A doutrina vem de Deus para os crentes. 2.1. A doutrina vem de Deus. A doutrina tem as Escrituras Sagradas como a sua fonte, mesmo porque a Bíblia é a palavra de Deus que cumpre o papel de testificar a respeito de tudo aquilo que o homem precisa e é capaz de saber a respeito do Criador. 2 Timóteo 3,16. Diante dessa afirmativa surge a pergunta: a doutrina vem de quem? A doutrina de homens, doutrina de demônios e a doutrina de Deus. Quanto à doutrina de Deus, ela também tem sido chamada de doutrina bíblica, pois, conforme o termo indica, todo o seu conteúdo é apresentado pela Bíblia Sagrada, que, além de ser a palavra de Deus, toda ela é aplicável para o ensino dos homens em todas as áreas de sua vida, para o ensino dos homens em todas as áreas de sua vida, além de atuar na preservação da presença e da esperança no Senhor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Portanto, a doutrina cristã tem Deus como a sua fonte. Vamos ler novamente, irmãos, aqui essa partezinha aqui. Quanto à doutrina de Deus, ela também tem sido chamada de doutrina bíblica, pois, conforme o termo indica, todo o seu conteúdo é apresentado pela Bíblia Sagrada, que, além de ser a palavra de Deus, toda ela é aplicável para o ensino dos homens em todas as áreas da sua vida, além de atuar na preservação da perseverança e da esperança no Senhor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Portanto, a doutrina cristã tem Deus como a sua fonte. Número 2. A doutrina é para os crentes. O apóstolo Paulo afirma que o Senhor conhece os que são seus. O que faz de uma pessoa ser considerada propriedade de Deus e outra não? Jesus garantiu aos seus discípulos que eles seriam seus amigos à medida que obedecessem aos seus ensinos. A verdade eterna desses ensinos não foi revelada a todas as pessoas,
mas aquelas que, na condição de discípulos de Jesus, se interessaram em conhecê-lo. A distinção entre os que amam a lei de Deus e os que não amam está presente também no Antigo Testamento. Salmos 11, versículo 6. Não é Salmos capítulo 11. Salmos não tem capítulo. Salmos 11, versículo 6. Se considerar apenas o tema da santidade, que é parte da doutrina bíblica, é possível perceber que ela é uma exigência apenas ao povo de Deus, ao passo que dos pecadores é exigido que se arrependam de seus pecados. Muito interessante. Para o povo de Deus, Deus requer santidade, santificação. Para o pecador, Deus requer o arrependimento e a conversão. Então, muitas vezes, a gente está querendo pregar para uma pessoa que não é convertida a santidade. Você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de fazer aquilo, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você não pode fazer isso, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. A gente está querendo santificar a pessoa antes dela se converter. Primeiro precisamos levar Jesus para ela. Ela tem que ter uma experiência de salvação com Jesus. A parte da santificação, o Espírito Santo vai atuar. Eu considerei na aula 8 da lição dos adultos os 4 instrumentos para a santificação: a oração, a palavra de Deus, o Espírito Santo e o sangue de Jesus. A oração, pela palavra de Deus e pela oração é santificado, né? Palavra de Deus, oração, o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado e o Espírito Santo. São os 4 instrumentos para a nossa santificação. Portanto, a doutrina bíblica é um conjunto de ensinos divinos destinados exclusivamente aos que amam a Deus e pertencem ao seu povo. Número 3, a entrega da doutrina. Aqui é importante pensar sobre os meios usados por Deus para que a sua doutrina fosse entregue ao seu povo ao longo da história, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento é possível encontrar os seguintes instrumentos pelos quais Deus difundiu os princípios doutrinários a seu povo: os sacerdotes, com a responsabilidade de ensinar os princípios de Deus a Israel, a fim de preservar a santidade do povo. Levítico capítulo 10, versículos 8 a 11. Levítico 10, versículos 8 a 11. Foi o que eu falei. Os sacerdotes deixavam de ensinar, o povo pereceu por falta de conhecimento. Os levitas também tinham a função de ensinar a lei de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 3. Segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas. O numeral é no masculino, porque está implícita a palavra livro. Segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 35, versículo 3. Os profetas que receberam a mensagem de Deus e as transmitiram ao povo. Hebreus capítulo 11. E os pais que receberam a responsabilidade de transmitir os ensinos aos filhos. O Novo Testamento apresenta alguns instrumentos por meio dos quais a doutrina foi difundida, como, por exemplo, os apóstolos, os obreiros chamados por Deus e reconhecidos pela igreja, e os discípulos de Cristo em geral. Portanto, uma vez que a doutrina pertence a Deus, ela vem dele por meio de instrumentos escolhidos pelo Senhor para que seja entregue aos crentes. Item 3, a doutrina é a base da conduta do crente. 3.1, a doutrina como referência para o crente. O ser humano sempre vai buscar uma referência, quer seja no exemplo de alguma pessoa, quer seja no conjunto de princípios pelo qual ele possa ser guiado. Esse é um dos motivos porque o escritor da carta aos Hebreus orientou os seus leitores a olharem para Jesus Cristo. O escritor da carta aos Hebreus é desconhecido. O autor da Bíblia é o Espírito Santo, né? Agora, o escritor da carta aos Hebreus, ele é desconhecido. Alguns dizem que é o apóstolo Paulo. Mas eu questionei também ontem isso na aula 8 da revista dos adultos. A mesma lição correspondente de hoje, né? Da mesma data.
Eu falei que Paulo ele foi chamado para os gentios, então ele não foi chamado para escrever para os hebreus são os judeus. Paulo não foi chamado para os hebreus, então eu acredito que não tenha sido Paulo o escritor aos hebreus. Há pessoas que defendem essa possibilidade, mas não há prova nenhuma. Se for marcar na prova de bibliologia, o escritor da carta aos hebreus é desconhecido. Nesse caso, qual deve ser o ponto de referência do crente no que se refere ao conjunto de princípios pelo qual ele deve nortear os seus pensamentos, as suas decisões e as suas ações? O salmista testemunhou que a palavra de Deus é luz para o caminho dos que se submetem a Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sendo assim, uma vez que doutrina é o conjunto de ensinamentos bíblicos e que deve ser obedecido pelo crente, ela serve como referencial e cumpre um papel semelhante ao da luz que ilumina o caminho, evitando acidentes, erros e permitindo correções quando necessário. Deste modo, a doutrina bíblica serve de referência ao crente diante da escuridão do pecado que marca este tempo, assim como é a fonte preservadora de sua fé no enfrentamento de seus mais variados conflitos. Número 3.2. A vida cristã e suas responsabilidades. A vida cristã pode ser analisada sob diferentes aspectos, inclusive sobre a expectativa que há em relação à vida de um cristão, o que torna responsável diante de Deus, de si mesmo e da sociedade. O cristão tem que refletir o caráter de Cristo, principalmente por meio de sua forma de viver, como demonstração de verdadeira transformação. Olha só a responsabilidade, isso é o testemunho. Vou ler de novo. O cristão tem que refletir o caráter de Cristo, principalmente por meio de sua forma de viver, como demonstração de verdadeira transformação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqui é 2 Coríntios. Por quê? Porque está implícita a palavra carta ou epístola. Então, o numeral vai para o feminino. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa responsabilidade é bem compreendida se considerar o fato de que os cristãos são denominados de sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, que é a resposta da questão 5. Vamos chegar lá. Assim como o sal e a luz, o crente deve buscar beneficiar outras pessoas em detrimento de si mesmo. Se o crente deixar de cumprir o seu propósito, ele perde a razão de sua própria existência. O cristão deve ter uma vida vivida na luz para que as suas obras sejam vistas e conhecidas dos homens, com a finalidade de que Deus seja glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 16. E isso só será alcançado mediante a preservação da palavra da vida. Filipenses capítulo 2, versículos 13 a 16. 3.3. A conduta do crente em seus relacionamentos. A sã doutrina indica o caminho ao crente quanto à sua conduta. Mas não é só isso, ela também dá as condições necessárias para que isso seja possível, principalmente no que se refere aos relacionamentos. É importante destacar que a qualidade de vida cristã é medida pelas ações e reações diante dos obstáculos e dificuldades da vida. Como a gente reage diante das adversidades, diante das surpresas da vida. Isso mostra muitas vezes o nível nosso de comunhão com Deus. Vou ler aqui de novo. É importante destacar que a qualidade de vida cristã é medida pelas ações e reações diante dos obstáculos e dificuldades da vida. Os principais testes que podem revelar a qualidade da vida espiritual de um crente ocorrem em seus relacionamentos interpessoais, nas mais variadas áreas da vida, no trabalho, na escola, nos estudos, né? Seguindo nessa mesma linha, ao escrever a Tito, o apóstolo Paulo demonstra que a sã doutrina orienta e capacita o crente a desenvolver bons relacionamentos,
fazendo com que os mais jovens tenham os mais velhos como ponto de boa referência e fonte de ensino, no bom uso das palavras para com as pessoas, na relação amistosa que deve haver entre líderes e liderados, visando, sobretudo, que o diabo não encontre o que possa usar como arma contra o crente. Vigilância total o tempo todo, né, irmãos? Não é fácil, não. Tem que estar bem ligado mesmo, porque as adversidades vêm, as surpresas vêm, a oposição vem. E como que a gente vai reagir diante disso, né? Precisamos ser sal da terra e luz do mundo. A gente precisa estar sempre vigilante, pedindo a Deus para nos dar graça para ter o melhor comportamento cristão possível. Conclusão. A sã doutrina serve ao crente como luz para o seu caminho e escudo de proteção contra os ataques do inimigo. É luz e é escudo. Por isso aprendemos a respeito da importância da sã doutrina, pois ela vem de Deus, cujos princípios são destinados aos que pertencem ao Senhor e que visam oferecer-lhes direção e condições para o honrarem em tudo que faz e em todas as áreas de sua vida. É a conclusão que está na descrição do vídeo. Hora da revisão. 5 perguntas e respostas. O que indica o vocabulário doutrina? Doutrina é o ato de ensinar, não é? Vem do latim doctrina. Quais são os 3 tipos de doutrina? De Deus, dos demônios e dos homens. E falamos da doutrina institucional de uma igreja, que muitas vezes a palavra doutrina ela é confundida com usos e costumes, né? O que é a doutrina de Deus? É a própria palavra de Deus. Eu coloquei umas respostas resumidas aqui. A doutrina de Deus é a própria palavra de Deus, o próprio ensino de Deus, de Jesus. Segundo a lição, quais os instrumentos por meio dos quais a doutrina foi difundida no Novo Testamento? Aqui eu vou falar do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os sacerdotes com a responsabilidade de ensinar os princípios de Deus a Israel, a fim de preservar a santidade do povo, os levitas também tinham a função de ensinar a lei. Os profetas que receberam a mensagem de Deus e as transmitiram ao povo, e os pais que receberam a responsabilidade de transmitir os ensinos da lei aos filhos. Foi só para completar, né? Mas agora, respondendo à pergunta, no Novo Testamento, o Novo Testamento apresenta alguns instrumentos por meio dos quais a doutrina foi difundida. Como, por exemplo, os apóstolos, os obreiros chamados por Deus e reconhecidos pela igreja, obreiros chamados por Deus e reconhecidos pela igreja. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. E os discípulos de Cristo em geral. Essa é a resposta número 4. Está no item 3, no item 2.3. E número 5, como são denominados os cristãos em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, eu já cantei essa pedra, né? É o sal da terra e a luz do mundo. Somos chamados sal da terra e luz do mundo. O sal tem o poder de conservar, de influenciar, de dar sabor e provocar sede. É isso que nós devemos fazer. Provocar sede de Deus, influenciar as pessoas, dar sabor, conservar o local onde a gente vive, com a boa conversa, com a linguagem incorruptível, como diz aqui, né? Em Timóteo capítulo 2, versículo 8, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Isso é salvo, está influenciando. E a luz ela ilumina. A função da luz é iluminar. E se a luz for muito forte, o que acontece? Ela incomoda. Se a gente tiver uma comunhão com Deus tão grande, a gente acaba incomodando, igual Daniel. Daniel tinha uma comunhão tão grande com Deus que a luz dele incomodava. Então nós somos sal da terra e luz do mundo. Compartilhe, irmãos, essa lição com irmãos e amigos, com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.